No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Oi, Carlão. Oi. Muito boa noite. Boa noite Boa. também pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E boa noite pra você também que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Começamos conferindo os destaques do dia. Os Bumbás Garantido e Caprichoso estão na lista de devedores da Fazenda Nacional. Juntas, as dívidas das associações dos Bumbás somam mais de 12 milhões de reais. Centro da Indústria do Amazonas apresenta propostas para preservar os incentivos da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. A fila de espera por benefícios do INSS já chega a 1 milhão de pessoas. Ora, 6h04. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia. E é para você até às 7 da noite. Hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023, no ar mais um 18 horas. Olha só, hein? Depois da festa vem a conta, Karime Leão. Olha só aí, ó. E a conta não paga, o que é pior ainda. Escuta essa. Depois de fazerem bonito na arena do Festival de Parintins, as associações culturais do Boi Bumbá Garantido e do Boi Bumbá Caprichoso aparecem na lista de devedores da Fazenda Nacional. É, Carlão, e eles aparecem na lista de devedores da dívida ativa da União e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os débitos somam mais de 12 milhões de reais. A informação está na plataforma de transparência fiscal que lista os devedores de todos os estados. Nela, o contribuinte, ou seja, nós, podemos pesquisar devedores que possuem débitos com a Fazenda Nacional e também junto ao FGTS. E o garantido aparece com dívida total de mais de 10 milhões de reais. Esse valor inclui dívidas de tributos, Previdência Social e FGTS. Já o Caprichoso aparece com dívida total de mais de 2 milhões de reais, também relacionadas a impostos, Previdência Social e multas trabalhistas. Lembrando que esse ano o governo do Amazonas destinou, gente, 12 milhões de reais para o Festival de Parintins, para os Bumbás juntos. Olha, Karime, no último dia 20 de junho, os Bumbás de Parintins se comprometeram a repassar recursos para quitar todos os processos em execução no Tribunal Regional do Trabalho. Rodrigo Soares traz os detalhes desse assunto pra gente agora no 18 horas. Quem viu a evolução dos Bumbás Garantido e Caprichoso durante as 3 noites do Festival Folclórico de Parintins, que encerrou domingo com a vitória do Boi Azul, não imaginou o drama vivido por trabalhadores das duas agremiações. Mesmo com salários atrasados e diversos processos na Justiça do Trabalho, os artistas de Parintins garantiram um festival folclórico conhecido internacionalmente. Essas questões trabalhistas, aliás, colocaram Garantido e Caprichoso na lista de devedores da Fazenda Nacional, a plataforma de transparência fiscal que lista os devedores de todos os estados. O Boi Garantido é recordista em dívidas trabalhistas. Somente a Associação do Bumbá acumula uma dívida total de mais de 10 milhões e 200 mil reais. Desse total, mais de 7 milhões e 700 mil reais são dívidas com a Previdência Social, mais de 1,5 milhão de reais de tributos e mais de 850 mil reais de FGTS não depositado aos trabalhadores. Já a Associação do Bumbá Caprichoso, o campeão de 2023, aparece com dívida menor, mas também milionária. São mais de 2 milhões e 290 mil reais em dívidas aos trabalhadores. Somente em multas trabalhistas, o bicampeão do Festival de Parintins deve mais de 2 milhões e 258 mil reais. Há também mais de 29 mil reais de Previdência Social atrasada e pouco mais de 2 mil reais de impostos trabalhistas não quitados. Para garantir o festival deste ano, no último dia 20 de junho, os Bumbás de Parintins se comprometeram a repassar recursos para quitar todos os processos em execução no Tribunal Regional do Trabalho.
O acordo foi fechado com a intermediação do juiz do trabalho de Parintins, André Marques, que considerou o acordo como histórico, uma vez que alguns desses processos tinham 10 anos. Após o acordo histórico, em que assegurou-se recursos para pagamentos de diversos processos trabalhistas que estavam em execução, alguns com aproximadamente 10 anos de tramitação, iniciamos a tomada de providências para começar os pagamentos desses processos. Priorizaremos o pagamento das pessoas com doenças graves e idosos, e somente depois as pessoas que não se encontram nessas condições. O primeiro ponto do acordo foi a liberação de valores depositados em um processo do boi garantido no total de R$ 1.300.000 para pagamento dos créditos trabalhistas pendentes, alguns desde 2014. Em outro compromisso assumido na conciliação, os dois bumbais se comprometeram em repassar anualmente para uma conta judicial destinada ao pagamento dos trabalhadores 30% da arrecadação de bilheteria do festival e também 30% da receita de patrocinador. Esse percentual alcança um montante aproximado de mais de R$ 4 milhões. O juiz André Marques chegou a suspender repasses de patrocínio ou publicidade para o Festival Folclórico de Parintins, sob pena de multa de R$ 100 mil. O Estado entrou com recursos alegando que a decisão do magistrado comprometeria a realização do festival esse ano. A decisão de André Marques foi derrubada e o acordo foi firmado com Bumbás para garantir o festival. A Vara do Trabalho de Parintins, de acordo com o juiz André Marques, está providenciando a identificação dos trabalhadores com direito ao pagamento preferencial em processos contra Garantido e Caprichoso. Por isso, nós convidamos a você que tem processos trabalhistas e que se encontra numa dessas condições prioritárias, portador de doença grave ou idoso, a comparecer à Justiça do Trabalho, da Vara do Trabalho de Parintins, para levar essa informação. Os telefones de contato podem ser encontrados no site do Tribunal do Trabalho da 11ª Região e o acesso poderá ser feito presencial, por telefone ou através do balcão virtual, através de um link no Google Meet que também está descrito ali no site do Tribunal. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 11 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. Olha só, voltem para Manaus depois do Festival de Parintins congestiona o Porto de Manaus. Segundo a Arcepan, o transporte hidroviário intermunicipal registrou no período de 20 de junho a 3 de julho o fluxo de mais de 59 mil passageiros com destino a Parintins, hein, Karine? Carlão, e nesta terça-feira a movimentação de passageiros no Porto de Manaus, no centro, foi tão intensa essa volta para casa que congestionou as principais vias de acesso ao Rodway. O repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo e tem mais detalhes sobre essa volta para casa, volta para Manaus, né, André? Então, ainda está lá tumultuado, o acesso, o trânsito, inclusive, está bem complicado por lá, né? Boa noite. Boa noite, Karine, Carlão, todos que nos acompanham, né? Esse horário, então, horário de pico, deve estar uma situação, né, continua bastante complicado, mas a gente fala sobre essa grande movimentação que aconteceu no Porto de Manaus, nesta terça-feira, após a volta ali dos participantes, né, dos brincantes também, participaram do 56º Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu este ano, inclusive teve a vitória do Caprichoso. Foram mais de 59 mil pessoas que usaram esse transporte hidroviário intermunicipal. Isso ocorreu no período de 20 de junho a 3 de julho, conforme a agência reguladora Arcepan. Segundo a agência, o quantitativo de pessoas deste ano apresentou um aumento de 45,98%, isso em relação à operação que foi feita no ano de 2022, no ano passado, que contabilizou aí mais de 40 mil passageiros. Neste ano foram efetuadas 140 fiscalizações, representando assim uma média de 422 passageiros por embarcação. Os trabalhos, eles iniciaram em 20 de junho aqui em Manaus, né, foi feito esse trabalho de fiscalização, e em 28 de junho em Parintins, e estendendo-se aí até o período da manhã do dia 3 de julho em ambos, tanto aqui em Manaus, em ambos os municípios, tanto aqui em Manaus quanto também em Parintins. Como, por exemplo, aí na capital, os trabalhos ocorreram no Porto de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, que fica também no centro. Em Parintins, os fiscais estiveram
presentes no porto e na orla do município. E assim, para chegar a Parintins, as 181 embarcações com passes de autorização para realizar viagens ao município dos Bumbás Caprichoso Garantido tinham que efetuar paradas nos postos que eram deslocados próximos ao encontro das águas e em Itacoatiara, coordenados aí pela Marinha do Brasil. Inclusive também a gente viu uns vídeos repercutindo aí da situação de superlotação em algumas embarcações, e isso aconteceu, essa fiscalização aconteceu tanto antes, né, do festival ali, quanto depois, e hoje pela manhã ficou todo aquele tumulto que inclusive acabou deixando o trânsito ali próximo ao relógio municipal, que a gente também fala, aquele terminal que tem ali próximo também à Igreja da Matriz, o terminal da Matriz ali próximo também ficou bastante congestionado, porque muita gente estava desembarcando ali no local. Mas teve essa fiscalização, inclusive o diretor-presidente da Arcepan, o João Rufino Júnior, ele tem mais informações sobre essa operação. Vamos ouvir. No final da nossa operação Parintins 2023, nós registramos que quase 60 mil pessoas utilizaram o transporte intermunicipal para acessar o município, para participar, prestigiar a festa de Parintins. Lembrando que esse é um número restrito somente a uma forma de chegar a Parintins, porque existe também o modal aeroviário e também o transporte interestadual, sobretudo dos municípios do Pará, de pessoas que vêm em quantidade muito grande, que vêm a Parintins no período do festival. A nossa operação começou no dia 20 e foi até o dia 3 de julho, né? Atuando lá em Manaus e também no município de Parintins. Importante ressaltar que neste ano também fizemos algumas ações no sentido de integrar a agência com o usuário do transporte intermunicipal, com a população usuária, né? Com algumas ações ali no turistódromo, de interação, de aproximação e divulgação da agência, né, a essas pessoas que são importantes nesse papel de fiscalização do transporte intermunicipal. E para o próximo ano, 2024, pretendemos ampliar as equipes de fiscalização, ampliar os serviços, e já com o serviço devidamente consolidado, já terminado todo o processo de regulamentação, a regulação terá a maior incidência sobre o serviço oferecido. Então, a expectativa é que para o próximo ano, a participação da Arcepan no transporte intermunicipal para todo o estado do Amazonas, especificamente em Parintins, na festa de Parintins, que é o maior volume de circulação de pessoas em razão do evento, né, por um curto período, iremos ampliar nossa participação no sentido de dar mais qualidade, mais segurança a esse que é o principal modal de transporte de passageiros do nosso estado. 18 horas. A gente acompanhou aí a fala do diretor-presidente da Arcepan, João Rufino Júnior, que falou aí sobre essa fiscalização, tanto aqui na cidade de Manaus, para acompanhar quem ia viajar ali para o município de Parintins, para acompanhar o 56º Festival Folclórico de Parintins, que inclusive, né, Karine Carlão, aconteceu aí esses 3 dias, desde sexta-feira, e também por parte da agência houve uma preocupação na situação de todos que estavam viajando para lá desde o começo, não só na festa, como estava sendo feita a organização, e também estava sendo feita uma fiscalização lá para impedir que algumas pessoas entrassem, né, porque a gente sabe que nessas festas também nem todo mundo está com boas intenções, na verdade. Então houve ali uma fiscalização tanto ali no Bombódromo, a gente está falando disso de Parintins, para quem iria entrar ali no local, quanto também na estrada, e também que a gente fala também das embarcações que estavam tanto levando as pessoas até a Parintins, o município de Parintins, quanto também esse retorno que aconteceu hoje pela manhã, que foi bastante tumultuado, mas teve aí a presença e o auxílio da agência reguladora aí, a Arcepan, né, onde o diretor-presidente falou um pouco a respeito dessa fiscalização, do que tudo que aconteceu, e também já está preparando uma fiscalização para ano que vem, né, onde vai ter também aí o 57º Festival Folclórico de Parintins. Esse ano a gente vai trazer um pouquinho de informação para quem não está por dentro ainda de como é que foi o festival, que por incrível que pareça, mas tem gente que ainda não sabe essa informação. Olha, ontem aconteceu, né, a apuração dos votos, e aí deu a vitória por um pouquinho, por 2 décimos, né, isso, por 2 décimos para o Caprichoso, que venceu aí com 1.259 pontos, e o Garantido ficou com 1.258,8 pontos. Inclusive, depois eu comecei a ver nas redes sociais, houve sim
sim bastante críticas a respeito desta situação aí sobre, né, a vitória de... A diferença pequena de votos, mas parece que não pode perder muito ponto, parece que a apuração é diferenciada, cada item só pode perder alguns décimos mesmo, né? Mas o importante é que as pessoas comemoraram, sim, uma vitória merecida, Caprichoso entrou lindíssimo na arena, não é? E ontem já teve festa lá em Parintins também aqui, né? Teve a festa em Parintins, tanto do Caprichoso como o próprio Garantido também. Eu acompanhei as redes sociais do Garantido e continuaram fazendo uma festa ali, acredito que em 2024, 57º festival, eles disseram que a vitória seria deles. Vamos acompanhar. De um modo geral, então, foi tudo bem com o Festival Folclórico de Parintins. E a volta para casa também, né, Carlão? Isso mesmo, tudo bem, ocorreu tudo bem nas embarcações, a fiscalização foi feita. Sem grandes ocorrências, né? Sem essas ocorrências, sem morte, sem barcos, né, afundando aí, sem nenhuma tipo de ocorrência aí. Tudo tranquilo. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Boa noite, André. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Centro da Indústria do Amazonas apresenta alteração na reforma tributária. O objetivo é garantir prerrogativas constitucionais da Zona Franca de Manaus. E o Centro da Indústria do Estado pretende pedir total apoio da bancada do Amazonas lá em Brasília e vai apresentar alternativas para que o principal modelo econômico do Estado permaneça atrativo. Vamos entender melhor sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. Diante da apresentação do substitutivo da PEC 45, que trata da reforma tributária, apresentado pelo relator deputado Aguinaldo Ribeiro no último dia 22, com previsão de votação pela Câmara dos Deputados nesse início de julho, o CIEAM, o Centro da Indústria do Amazonas, após análises técnicas, enviou para a bancada de deputados do Amazonas suas contribuições para aperfeiçoamento ao texto apresentado. A entidade que representa os interesses das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus pretende garantir as prerrogativas constitucionais da Zona Franca de Manaus e, ao mesmo tempo, apoiar o esforço de todos na construção de um sistema tributário moderno e justo. Além de manter a competitividade do Polo Industrial de Manaus, os empregos gerados e o bem-estar da população, o CIEAM ressalta que a estrutura geral apresentada no substitutivo está em linha com o trabalho apresentado no mês de abril pela entidade em conjunto com a Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. Na ocasião, as propostas focaram na manutenção de transição do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, conforme o prazo constitucional do modelo, bem como no tratamento diferenciado do IVA, novo imposto federal, em linha com aqueles existentes no ICMS, PIS e CONFINS. Também atento à reforma tributária, o governador Wilson Lima se reúne hoje com a bancada federal em Brasília para tratar sobre o assunto. O governo, que pela manhã esteve visitando fábricas do Distrito Industrial, busca o compromisso da bancada de que a reforma vai proteger a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é a nossa principal atividade econômica. Daí o compromisso que o nosso governo tem com essas empresas que geram emprego, que geram renda, que geram oportunidades. E a gente tem agora o processo da reforma tributária, que é algo que nos preocupa e a gente tem estado muito atento, participando das discussões no Congresso e também junto ao governo federal, para que a competitividade dessas empresas sejam mantidas, porque a Zona Franca de Manaus é um instrumento mais poderoso, mais eficiente de desenvolvimento econômico, social e, sobretudo, ambiental da Amazônia. Quanto ao CIEAM, a entidade reforça que também reconhece o trabalho da bancada amazonense e a sensibilidade do grupo de trabalho da reforma tributária ao considerar no texto dispositivos relevantes para a manutenção do modelo de desenvolvimento regional. Atualmente, são 600 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, que geram mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos, e garantem a preservação de 97% da cobertura florestal do Amazonas. Em 2021, a Zona Franca movimentou cerca de 158 bilhões de reais. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h23. Você no melhor mix do Brasil. Vamos agora conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira, e é com ela, Karime Leão. Previsão do tempo.
Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 61% e 96%. Olha só, em Rio Negro, no Porto de Manaus, vazou hoje mais 2 centímetros e está agora com 27 metros e 96 centímetros. 18 horas. E a fila de espera por benefícios do INSS já chega a 1 milhão de pessoas. O número aumentou 29% entre dezembro do ano passado e março deste ano. Os dados são do Boletim Estatístico da Previdência Social. Olha só, Karine, aqui o Amazonas registra mais de 30 mil pessoas na fila. O tempo médio de espera é de 91 dias. Em todo o norte, são mais de 140 mil pessoas aguardando análise de benefícios do INSS. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. No Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas esperam a análise do INSS para ter acesso a benefícios. A informação é do último Boletim Estatístico da Previdência Social. Conforme o boletim, desde abril deste ano, o Amazonas registra mais de 31 mil pessoas na fila, com tempo média de espera de 91 dias. No mesmo mês da alta da espera no estado, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, justificou a demora ao dizer que um dos motivos é a falta de servidores para analisar o valor dos benefícios, que é variável de acordo com o caso. Ainda conforme Carlos Lupe, alcançar os interiores, principalmente da região da Amazônia, um mutirão deve ser feito para atender a demanda. Não é culpa dos peritos. Nós temos hoje cerca de 3 mil peritos para cuidar do Brasil inteiro. E o que acontece? Você no interior do Brasil é difícil acesso. Você vai, por exemplo, de João Pessoa até Campina Grande é fácil, mas no interior da Paraíba é mais difícil. Mesma coisa eu falo no Rio Grande do Norte, imagina na Amazônia, que você só tem acesso a alguns municípios de barco. Às vezes 2, 3, 4 dias de barco. Então nós estamos começando a fazer um mutirão, onde nós vamos pegar um grupo, já está acontecendo isso, de médicos peritos para ir em encontro, principalmente os locais mais distantes, onde as pessoas precisam. A economista Michele Aracati analisou que a redução no atendimento presencial é um dos motivos das filas de espera. A redução do atendimento presencial, que nós tivemos uma mudança no aspecto aí do atendimento das pessoas, então isso acarreta também uma fila enorme no aspecto do atendimento, porque está se priorizando o atendimento online. E nós tivemos também nos últimos anos medidas que são paliativas e que não resolvem os problemas. Uma redução e contratação de novos funcionários precisa ser feito para solucionar o problema, de acordo com a economista Lenice Benevides. O número de funcionários é insuficiente para o número de demanda de pessoas que procuram para análise da Previdência e necessita de uma modernização no sistema digital do INSS. Atualmente, os beneficiários esperam, em média, 67 dias para ter acesso à aposentadoria, que podem chegar a até 159 no caso de outros benefícios, como o auxílio para acidentes de trabalho. Pela lei, o tempo médio de espera para a concessão dos benefícios deve ser de 45 a 60 dias. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E olha só, hein? Daqui a pouquinho você confere. Prefeito do interior do Amazonas é multado por irregularidades da saúde do município. Esse é o nosso assunto em instantes. Já aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, esta semana Manaus começou a ser oferecido um serviço aqui em Manaus de profilaxia pós-exposição ao HIV em 3 unidades da Secretaria Municipal de Saúde. A proposta da medida é ampliar a estratégia de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, Karine. Então, Carlão, o serviço está disponível gratuitamente para a população nas unidades básicas de saúde Ajuricaba, lá na
na Zona Oeste, Dr. Luiz Montenegro, na Zona Sul, e na Clínica da Família Carmen Nicolau, na Zona Norte da cidade. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com Rodrigo Soares. A PEP é uma medida de prevenção de urgência que consiste no uso de medicamento antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV a partir da relação sexual desprotegida, sem o uso de camisinha ou com rompimento do preservativo em casos de violência sexual e em acidentes ocupacionais. A técnica responsável pelas ações de controle do HIV/AIDS da Sensa, enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus, informa que as 3 unidades da Rede Municipal de Saúde atenderão exclusivamente os casos relacionados à relação sexual desprotegida. A Sensa Manaus hoje começa, com muita satisfação, a gente fechando a mandala da prevenção combinada, oferecendo aos membros da sociedade que precisarem do serviço de profilaxia pós-exposição a HIV, chamado PEP sexual. Existem 3 formas de serviço: a PEP para acidente biológico, para violência sexual e para exposição sexual consentida. Então é esse terceiro que nós estaremos oferecendo a partir de hoje nas unidades de saúde que já foram capacitadas. A técnica explica ainda que se houver adesão ao tratamento e a PEP for iniciada dentro do prazo correto de no máximo 72 horas após a exposição, a efetividade é de mais de 95% na proteção contra a infecção pelo HIV. A estratégia ela vem justamente para que nesse período a pessoa possa evitar com o uso do medicamento a infecção pelo HIV. Então o vírus vai ser sensível a esses medicamentos nesses primeiros momentos, nessas 72 horas, que a evidência científica tem mostrado para a gente, e com isso ela vai ter mais de 90% de possibilidade de evitar a infecção. Em 2022, Manaus registrou 1.848 casos novos de HIV e 546 casos de AIDS. Entre janeiro e março deste ano, o número de novos casos de HIV chegou a 165 e houve o diagnóstico de 48 pessoas com AIDS. A Sensa realiza continuamente medidas de controle e prevenção às ISTs, com foco na estratégia de prevenção combinada. Os serviços ofertados incluem a distribuição de preservativos internos, o feminino, e externos, masculino, testes rápidos, vacinação contra o HPV e a hepatite B, além da prevenção da transmissão que ocorre da gestante para o bebê durante a gestação, parto ou aleitamento. O serviço da PEP tem início no mês da campanha de conscientização, o Julho Amarelo, que tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais em todo o país. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. De acordo com a responsável técnica das ações contra as hepatites virais da Sensa, Ana Elis Guimarães, as estratégias de prevenção às hepatites virais realizadas durante todo o ano pela Secretaria são intensificadas durante este mês nas 193 unidades de saúde da rede municipal. O Julho Amarelo é uma campanha mundial, que começou pela Organização Mundial da Saúde e foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, durante todo o mês, nós intensificamos as ações da prevenção e combate das hepatites virais. Essas ações nós já realizamos durante todo o ano. Essas unidades, 193 unidades da Sensa, realizam a testagem, realizam a distribuição de preservativo, fazem a orientação de educação em saúde, só que nesse mês a gente intensifica, também chama a comunidade para esse diálogo, faz com que as pessoas entendam melhor a doença, porque as hepatites ainda são um problema de saúde pública no mundo todo. E especificamente aqui em Manaus nós temos ainda muitos casos e precisamos trabalhar com a prevenção para evitar que essa doença continue crescendo. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 33 minutos e você é o melhor Mix do Brasil. Olha só, o consumidor de energia elétrica não vai pagar
cobrança extra na conta de luz em julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que manteve a bandeira verde para o mês, Karine. Exato, Carlão. E a decisão vale para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. A conta de luz está sem essa taxa, Carlão, desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até abril de 2022. E ainda falando sobre energia elétrica, nesta terça-feira vai faltar luz em 11 bairros da Zona Norte, Leste, Sul, Centro-Oeste e Centro-Sul de Manaus, ou seja, Manaus inteira, Karine Leão, né? Praticamente, de acordo com a concessionária Amazonas Energia. Na minha casa, na sua, na da Cíntia, também vai faltar. Todo mundo. E a medida é parte de manutenção, Karine, preventiva. Pois então, vão ficar sem luz, né? O consumidor que se vire. Os bairros Mauazinho, São José Operário, Nossa Senhora das Graças, Bairro da Paz, Tancredo Neves, Armando Mendes, Cidade Nova, Cachoeirinha, Tarumã, Jorge Teixeira e Distrito Industrial 2. 6h34 agora. E agora o assunto é política, os bastidores da política aqui do estado do Amazonas com ela, Carlão. Lá vem ela, Cíntia Blink. E já está aqui ao meu lado, Cíntia, muito boa noite, Cíntia. E a transparência da Defensoria Pública do Estado do Amazonas não está aí tão transparente assim, não é? O que está acontecendo? Que história é essa, Cíntia? Rolando. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. E todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, Defensoria Pública, né, do Estado do Amazonas foi classificada aí como baixíssima a transparência, de acordo com o levantamento da Transparência Brasil. Alguma das falhas de informação é que a pessoa que entra ali naquele portal, naquele site, enfim, não consegue saber como é que ela pode ser atendida. Assim, não existe um telefone para contato, por exemplo, ou um e-mail por onde ela vai pedir ali alguma solicitação. A impressão que passa é que a defensoria não quer ser encontrada, ela não quer que ninguém entre em contato, solicite algum tipo de atendimento, nada assim. Esse ano, só lembrando, lá na Defensoria Pública vai ter eleição e a gente vai ter que conferir aí os candidatos, se eles vão trazer alguma proposta nesse sentido para melhorar transparência, para melhorar toda essa parte que é uma grande falha, né? Porque o trabalho da Defensoria é atender ao público. O público não consegue entender como é que ele entra em contato, o que ele vai fazer ali, então como é que ele vai conseguir fazer o trabalho dele. E então é isso, a Defensoria Pública está com uma classificação baixíssima na transparência, de acordo com o levantamento da Transparência Brasil, e é preciso que alguém haja de alguma maneira aí para resolver isso, reverter esse quadro. Com certeza, né? Carlão. Oi. Olha só, Cíntia Blink, o prefeito afastado de Borba, Simão Peixoto, volta aí novamente, né, a ser notícia, porque está aí com uma multa para pagar. Ele está, né, por aí, né, o prefeito. Vamos lembrar quem é esse prefeito? Que ele é icônico, né? Fight. A gente sempre, de vez em quando a gente está trazendo aqui, porque ele já foi notícia por algumas razões. Ano passado, eu não lembro mais agora se foi ano passado ou retrasado, mas foi ele quem propôs ali uma briga mesmo, chamou para uma briga. Teve um evento sobre isso. Perdeu, mas falou que ganhou. Perdeu, falou que ganhou. Ele também foi aquele que falou da ripada numa vereadora que faz oposição a ele. Lembrando que ele é um prefeito afastado hoje, né, de Borba, porque ele fugiu da Polícia Federal, que estava buscando ele aí em uma operação. Ele, a esposa dele, família dele, enfim. E agora a gente traz ele para notícia de novo por conta do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que determinou aí hoje que ele vai ter que pagar uma multa de R$13.600. Multa essa porque foram encontradas aí irregularidades na prestação do serviço de saúde do município. Por exemplo, o posto de saúde Wilson Ramos nunca teve médico desde a inauguração em 2020. Meu Deus! Então, esse foi um dos problemas encontrados ali pelo Tribunal de Contas, daí essa multa. Mas a gente vai ver se ele ainda pode recorrer, o que é possível fazer. Mas assim, a conta tá chegando para Simão Peixoto, viu? Tá afastado da prefeitura. Tá vindo com juros e correção monetária, né? Exatamente, tá por tudo que ele já aprontou aí, né? E não sei se ele vai ter uma boa classificação nas pesquisas eleitorais, vai saber, né? A gente pode ficar surpreso também. Isso é verdade, surpreende mesmo, né? Porque a gente já viu de alguns interiores aí pesquisa, né? Já saiu de Manacapuru, Parintins,
Manaus direto sai. Mas Borba ainda não chegou. Curiosa para ver, porque será que o nome dele vai aparecer lá como uma possibilidade depois de tanta coisa acontecendo? Enfim. Karime, Carlão. Cíntia, e a gente está falando aqui no programa, desde ontem até com o Cadu, sobre a reunião de hoje entre o governador Wilson Lima e a bancada do Amazonas lá em Brasília. Importante reunião. Exato, importante porque, é claro, estão tratando de reforma tributária e Zona Franca de Manaus. Cíntia, eu sei que essa reunião durou aí essa tarde inteira. Acabou agorinha. Acabou agorinha, olha aí. Então, você acompanhou aí os bastidores, o assunto. Traz pra gente o resultado. Pois é, na verdade, se fala que estão falando sobre reforma tributária, o governador com a bancada federal desde Parintins. Lembra? Eu até trouxe aqui um pouco disso. Realmente tinha muito deputado da bancada federal lá em Parintins. Eu vi eles curtindo a festa, mas disseram que teve reunião também para falar de trabalho. E agora, lá em Brasília, o assunto é reforma tributária, porque está prestes aí a ser colocada em votação. Para o Amazonas, a coisa não está tão fácil, porque por muito tempo se falou assim, não, vai ter a reforma, mas a Zona Franca vai ficar bem, tá tranquilo, tá tudo certo. Esse governo entende a necessidade aqui da Zona Franca e tudo mais, então não vai ter nenhum problema. Bem, pela preocupação, pela temperatura ali, como tá a coisa nessa reunião, pelo bastidor que deu para captar, não tá tudo tão tranquilo, tão favorável como se falava, não. O governador Wilson Lima está bem preocupado. Ele fala que ainda estão fechando um texto, reuniu governador Wilson Lima, bancada federal e técnicos aqui da Cefaz foram para lá. Eles querem garantir principalmente 3 pontos, que é manter a competitividade das empresas da Zona Franca, garantir a continuidade da Zona Franca de Manaus e fazer valer aquela história de 2073, que está na Constituição, de a Zona Franca seguir até 2073, certo? Então, prioridade deles é essa, ainda não fecharam esse texto. Quem conversou comigo também foi o deputado federal Alberto Neto, e ele falou que, por ele, pelo PL, aliás, que é o partido dele, não se faria a votação da reforma tributária por agora, porque está tudo muito incerto. Por outro lado, o texto da reforma hoje está de um jeito favorável para um grupo que entende que daquela forma vai ser bom. Então, a briga vai ser grande nesse plenário, viu? O pessoal do Sul-Sudeste interessado que seja aprovada, sem que Zona Franca, por exemplo, seja beneficiada ou pelo menos se mantenha como está. E a gente tem que acompanhar isso muito de perto, porque por agora... Atentamente, né, Cíntia? Pois é. A gente não tem nenhuma garantia. Não. Isso é de nosso interesse. E medidas paliativas que foram anunciadas e debatidas antes mesmo da proposta da reforma tributária, essas medidas de compensatórias, foi essa a palavra, medidas compensatórias para a Zona Franca de Manaus, a gente já entende que vai compensar alguma perda, óbvio. Ou seja, vai ter perda, só que eles não estão explicando exatamente que e como que isso vai acontecer. Eu achei que foi uma mudança muito grande do começo do ano, quando a gente ainda não tinha um superintendente da SUFRAMA, o assunto também da reforma estava muito em alta, mas se falava com muita tranquilidade. Não, tudo bem, o PT compreende completamente aqui. Porque foi inclusive anúncio de campanha do então candidato Lula, que preservaria a Zona Franca de Manaus, uma vez em que naquele ano, o ano passado, Bolsonaro mandou logo 3 medidas que vinham direto contra os incentivos, taxava, né? Tirava os incentivos da Zona Franca de Manaus. Fim do ano, Lula vem na campanha e vem com essa bandeira que iria preservar a Zona Franca de Manaus, inclusive falou em entrevista aqui ao 18 horas. Daí logo, claro, é por isso que ele assumiu em janeiro, todo mundo tranquilo. Tá tranquilo, deu palavras. Vamos respirar. Pois é, né, Carlão? Campanha, o que você fala em campanha... Exato, só que não foi isso que aconteceu. Tem um Congresso Nacional inteiro para se conquistar, né? Exatamente. Fora toda a bancada de São Paulo, que não é de hoje, ataca os incentivos da Zona Franca de Manaus. São muitos interesses.
O fato é que governo Bolsonaro ou governo Lula, ou Dilma antes, ou sei lá qual foi antes, não importa. A Zona Franca nunca tem vida fácil. Nunca teve. E a gente tem uma bancada pequena, de 8 parlamentares. Então é trabalho deles se unirem de verdade para cuidar disso com a seriedade que merece. E me parece que agora isso foi acordado. Agora eles acordaram. Não tá tão tranquilo assim. Peraí, bora fazer o texto aqui. E estão fechados ali para finalizar esse texto. Conversei também com o Átila Lins e para ele era melhor não votar a reforma agora. Eu ouvi isso dos dois, né? Tanto de Átila Lins quanto de Alberto Neto. Então, o que seria bom para o Amazonas é adiar essa votação porque a gente não está pronto para ela. O que também é uma estratégia válida. Eu só não sei se vai colar. Isso não é válida ganhar mais tempo para se discutir melhor, se apresentar outras propostas. Mas enquanto se discute também, os incentivos aqui vão ficando esperando, né? Então fica do mesmo jeito. O problema é que qualquer incerteza na área econômica causa, um abalo, causa queda na bolsa. Isso logo, exatamente. Só que o Amazonas não pode ir, esse assunto não pode ir pro plenário se o Amazonas não tiver certeza do que vai acontecer. Pronto. Então essa é a missão dessa bancada. E seguimos na dúvida e sem essa certeza, né, Carlão, de como que vamos ficar aí com essa reforma. E é por isso que a gente segue acompanhando bem de perto. E eu trago mais informação assim que tiver. Valeu, Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Tchau. Até amanhã, Cíntia, 6h44, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite. Hoje é terça-feira. E é com ela, hein? Tempo e temperatura para hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. Para essa noite a previsão é de pancadas de chuva, tá? Durante a noite e a madrugada. Pouquinha chuva pelo menos. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80%. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, já na área, já aqui com a gente, para falar os destaques do esporte de hoje. Boa noite, Cid. Boa noite, tudo certo? Tudo certo. Preocupado aqui, olha. Conta. Eu não tenho notícia do Flamengo, não achei nada aqui. São os brincantes, né? É o Flamengo, né? Por que Flamengo? Não entendi. Ele que é. Tadinho, quem não é flamenguista é assim. Vai lá, deixa. Sofredor. Também que você teve, né? O caprichoso, né, Cid? Cara, eu tenho tudo esse ano, tudo. Sabe que é tudo? Tudo. Conta, Cid. Bom, é o seguinte, hoje à noite, olha, só para esperar aí, tem Bahia e Grêmio, né? 21 horas, Copa do Brasil. Segura essa, porque eu vou assistir o joguinho, que vai ser bem legal. Bom, agora faltando 15 para as 7, olha só, o Princesa dos Solimões ficou no empate em 1-1 aí com o São Raimundo de Roraima no último sábado fora de casa. O ponto conquistado não foi o suficiente para entrar no G4 do grupo 1 da Série D. O Tubarão enfrenta o Nacional agora, né, que já está classificado, no próximo domingo, dia 9, lá no Gilbertão. Então segura essa também, porque iremos a esse jogo. Talvez o Paulo Castro vá junto. Artilheiro da Série C do Brasileiro e das outras divisões nacionais, com 12 gols em 10 jogos, o atacante Sassá. Ele deve sair do Amazonas, eu não queria dar essa notícia não, mas enfim. A equipe, né, que está na liderança aí da competição. A boa fase do Sassá tem chamado a atenção de vários clubes, inclusive do exterior, de onde recebeu uma proposta do futebol árabe. E a gente só espera que ele siga aí a atitude do Pedro do Flamengo, né? E não dê nem importância para esse negócio agora. O Sassá está cumprindo uma suspensão por conta do acúmulo de cartões. Mesmo sem o seu homem-gol, o comportamento animou o torcedor, que espantou a pecha de que a equipe vive aí a espécie do Sassá dependência. Isso realmente tá na boca do povo, né? A preocupação do torcedor se justifica com a janela de transferências internacionais aberta e o desempenho assustador na atual edição da Série C. É natural que o jogador seja procurado por outras equipes das divisões superiores e até mesmo do exterior. O clube não fala abertamente sobre o caso e prefere, claro, manter silêncio. No entanto, após o jogo contra o Pouso Alegre, o técnico Rafael Lacerda não fugiu do questionamento em relação a perder o jogador para a sequência da competição e se mostrou muito tranquilo, afirmando que se perder qualquer atleta, o clube vai ao mercado fazer compras. Ele é bem... lógico, perdeu um, corre atrás e vai comprar outro. Bom,
O Manaus é que vive aí um drama na Série C do Brasileiro há 8 rodadas do fim da primeira fase. A equipe está no Z4 da competição, na penúltima posição da tabela, e após a derrota para o Aparecidense lá de Goiás, né, por 1-0 fora de casa, o Gavião passou a ter a pior campanha de equipes visitantes das séries A, B, C e D. É pesado o negócio. Bom, Fernando Diniz aí será o novo treinador da seleção brasileira, né? Pelo menos por enquanto. Fontes ligadas à CBF dizem que o comandante do Fluminense acertou para ser interino, enquanto a entidade espera que o Carlo Ancelotti assuma o comando até a Copa do Mundo de 2026. O contrato será de 6 meses ou 1 ano, dependendo da data em que o italiano poderá deixar o Real Madrid. Isso é uma coisa que está sendo discutida, né, pelos bastidores, e a gente espera realmente que aconteça. Vamos lá. Treta. O meia Luan do Corinthians foi agredido por torcedores do clube durante a madrugada desta terça-feira em um motel lá de São Paulo. Em uma nota, o clube repudiou a agressão, né, covarde contra o jogador. Segundo informações, torcedores do Timão se dirigiram ao local da Barra Funda, que fica na zona oeste da capital paulista, e conseguiram encontrar o jogador no motel. Pois é, de acordo com relatos, o Luan sofreu agressões na região das costelas, mas está bem. O jogador estava acompanhado de cerca de 5 amigos e 4 mulheres, só que essa conta na minha cabeça não fecha, amigo. Bom, segue, que mais? Tem um 100. É só. É só o que temos para hoje. Ok, amanhã temos jogo? Amanhã sim. Então. Bom, aliás, os jogos de amanhã vou ficar devendo aqui. Então amanhã você fala os resultados. Perfeito. Obrigada pelas informações. Valeu, querida. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Olha só, 3 de julho de 2023 foi o dia mais quente da história do planeta, já registrado numa escala global, hein? Isso de acordo com dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, Karime. Carlão, foi o dia mais quente já registrado na Terra, gente. Tem ideia, a média aí. Muitos falaram, mas ontem choveu aqui. Pense gente, no calor. Estamos falando no mundo, no planeta Terra. Bom, os cientistas afirmam que as principais causas do fenômeno preocupante, né, são as mudanças climáticas e os efeitos do El Niño, que já se estabeleceu e impacta o padrão do clima global. Uma das preocupações de pesquisadores aí são os problemas que isso pode causar aqui na Amazônia. Segundo eles, uma das principais dificuldades vai ser a seca extrema causada pelo El Niño, o que pode causar grandes problemas em meio à devastação da Amazônia nos últimos anos, hein, Karine? Então, e foi justamente nos últimos anos aí, Carlão, que o bioma da Amazônia enfrentou altos índices de desmatamentos e incêndios. Para falar mais sobre o assunto, eu conversei com o meteorologista do INPA, Leonardo Vergasta. Ele analisou essa questão do aquecimento, né, do planeta Terra, a questão do El Niño e, é claro, os impactos aqui do bioma do Amazonas, da Amazônia. Vamos ouvir o que ele disse. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Mix. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Primeiramente, é uma enorme satisfação estar falando com vocês novamente. Então, eu ressalto, Karime, Carlão, caros ouvintes, que a Amazônia ela tem sido amplamente afetada pela ação humana, com mudanças significativas no uso e na cobertura do solo nas últimas 3 décadas. As consequências dessas mudanças estão relacionadas diretamente à expansão das atividades agrícolas e da pecuária, né, que tem levado ao aumento das causas do desmatamento na região amazônica. Então, esse desmatamento, de fato, ele afeta, né, acaba impactando de forma negativa a biodiversidade, os recursos hídricos, né, o solo e o clima da nossa região. Porém, este ano, né, nós estamos aí já a partir desse segundo semestre, né, tendo previsões pouco alarmantes com relação a um fenômeno climático natural chamado El Niño. Então, esse fenômeno El Niño,
que é o aquecimento anômalo das águas superficiais do Pacífico Equatorial, altera os padrões de circulação atmosférica em todo o globo. No nosso caso, na região amazônica, tá, o El Niño, ele traz um déficit de chuva para a nossa região, ou seja, menos chuva. Então, a previsão, de acordo com a NOAA, que é o Centro Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, é que esse El Niño alcance o seu ápice, né, a sua fase madura, no final deste ano para o início do ano de 2024. E isso, de fato, é muito preocupante, pois a questão do El Niño associado às mudanças climáticas podem trazer secas, né, mais intensas para a nossa região, tá? E essas secas, elas afetam, de fato, o sistema ecológico e hídrico da região amazônica, aumentando, né, o risco de incêndios florestais, a mortalidade das árvores e acelerando as emissões de carbono, né, para a atmosfera. Então, de fato, as previsões mostram que a gente deve esperar aí para esse segundo semestre de 2023, tá? Temperaturas mais elevadas na nossa região, com diminuições das chuvas e chuvas também mal distribuídas, ou seja, aquelas pancadas de chuvas que podem vir a ocorrer aí no final da tarde. Além disso, tá, de acordo com os modelos climáticos, as temperaturas ficarão elevadas e aí a gente deve sim, Karine, Carlão, caros ouvintes, ter recordes de temperatura atingindo não somente a região amazônica, como também o Nordeste brasileiro e outras regiões do globo, como a América Central, a América do Norte e a Europa. Você está ouvindo 18 horas. E a gente ouviu o meteorologista do INPE, Leonardo Vergasta. Agora em Manaus, 6 horas e 55 minutos. Mix. Economia. Olha só, vamos agora conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar começou a semana em alta de 0,67%, cotado a R$ 4,84. O euro fechou o dia em alta de 0,42%, comercializado aos R$ 5,26. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,43%, comercializado a R$ 149.761. O Ibovespa encerrou a sessão em ligeira queda em 0,5% aos 119.076 pontos. E as vendas de motos tiveram crescimento de 22,5% nos 6 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram vendidas 779,7 mil motos. O balanço foi divulgado esta semana pela FenaBrave, a associação que representa as concessionárias. Karime, ainda de acordo com o levantamento, as vendas de motos tiveram um crescimento de 16,1% no mês de junho, na comparação com o julho do mês do ano passado. E segundo a FenaBrave, o desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega, o delivery e a busca dos consumidores por veículos não só mais baratos, como também mais econômicos no consumo de combustível. 6,56. Mix. Olha só, as vendas de veículos no país subiram para 189,5 mil no mês de junho, um aumento de 7,4% na comparação com o total de unidades licenciadas em maio, de acordo com dados do Registro Nacional de Veículos Automotores. E o aumento foi puxado pelo bom desempenho do segmento de automóveis, os carros de passeio, que somou mais de 142 mil veículos licenciados. A alta foi de 11,4% em comparação com o mês anterior. Esse salto foi impulsionado pelo programa de descontos para compra de carros populares anunciado em junho pelo governo federal. Lembrando que na última sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória liberando mais R$ 300 milhões para o programa. Mix.
Olha só, a confiança do consumidor brasileiro subiu 4,1 pontos no mês de junho em comparação com maio na série com ajuste sazonal. A informação divulgada hoje é da Fundação Getúlio Vargas. Exatamente, Carlão. O índice de confiança do consumidor alcançou 92,3 pontos, maior nível desde fevereiro de 2019, quando estava em 94,5 pontos. Em médias, os móveis trimestrais, o índice avançou 1,8 ponto, a terceira alta consecutiva, Carlão. Agora, 6 horas e 58 minutos, vamos falar com o repórter André Meirelles, que tem um movimento do trânsito agora para a volta para casa. Isso mesmo, olha só, Karine, Carlão, de acordo com o Centro de Cooperação da cidade, a Avenida Constantino Nery com Dacir Vargas, no sentido bairro, está com o trânsito carregado. Há uma grande quantidade de veículos na via e a situação é de trânsito moderado. Já na Avenida Djalma Batista, próximo ao Plaza, no sentido bairro, o trânsito está carregado e é uma retenção ali por causa da sinalização. E a Efigênio Salles, próximo a Humberto Calderaro, o trânsito é lento neste momento, muitos veículos na via e na Constantino, perto da Arena, o trânsito é moderado. Nesses locais não há registro de ocorrências de acidentes, apenas mesmo trânsito do dia a dia que acontece. Falando também em Efigênio Salles, ali onde aconteceu o afundamento da pista que foi ocasionado pelo rompimento da tubulação que comporta o cabeamento da concessionária Amazonas Energia, a concessionária foi acionada para realizar os devidos reparos e a via já foi liberada, Karine. Lá na Avenida Efigênio Salles, não é? Isso. Essa aí. Tá ótimo, então. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, André. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Números da produção industrial divulgados hoje pelo IBGE mostram as consequências dos juros altos para parte da indústria do Amazonas. Em maio de 2023, a produção industrial nacional variou 0,3% frente a abril. Em relação a maio de 2022, a indústria avançou 1,9%. No acumulado dos primeiros 5 meses do ano, houve redução de 0,4% e em 12 meses, variação foi nula, 0,0%. Na comparação com maio de 2022, a produção de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, com grande concentração no polo industrial de Manaus, caiu 13,6%. No acumulado do ano, a produção de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos caiu 9,4%. De acordo com os economistas, os varejistas não estão conseguindo driblar o custo financeiro tributado pelo juro básico hoje em 13,75% ao ano. Quem perde de imediato é a indústria. E o estado do Amazonas, que registrou queda de 6,15% na arrecadação e perdeu 930 milhões no primeiro semestre de 2023, na comparação com o ano passado. 18 horas. Agora 7h01, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.